A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, glória a Deus pela sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venham inundar o seu coração. Enquanto meditamos na viva, eficaz, poderosa Palavra de Deus. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Samuel, capítulo 17, aqui no versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Nós podemos ver aqui algo muito tremendo para nós aprendermos o que Deus quer nos ensinar. Essa ilustração ela é muito importante. Vemos que o gigante de manhã e de tarde vinha contra o exército de Israel e eles, vendo a sua inferioridade diante do gigante, fugiam e se escondiam para salvar a sua vida. Todo Israel sabia que não era páreo e não tinha a menor chance para lutar com aquele gigante. Ninguém poderia fazer isto, era humanamente impossível. Isso estava muito claro, evidente e patente, que isso era realmente, além de uma batalha humana, uma batalha espiritual, pois o filisteu não era aquele que cria em Deus, mas que amaldiçoava o povo de Israel pelos seus deuses falsos. Então ele era aliado a demônios, estava cheio de demônios. Vemos que 40 dias é um período profético. Nós podemos ver que 40 na Bíblia é tempo de julgamento, é tempo de prova. Assim como Jesus ficou 40 dias de jejum, o povo ficou 40 anos no deserto. Então este número significa um tempo completo de provas, sabe? Desde a queda de Adão até a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o diabo, ele reinava soberano na terra, porque Adão repassou para ele o domínio da terra. Você pode ver em Lucas 4, que em uma das tentações, ele diz para Jesus: todos os reinos a mim me foram entregues. Então, desde a queda, o inimigo reinava tranquilo, porque ele sabia que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos, diz o Salmo 8, versículo 5. Então, como o ser humano, na sua condição ali já separado de Deus, né? Porque Adão e Eva nos separaram de Deus. Eles dois fizeram com que o mundo inteiro fosse separado de Deus. Agora o homem fraco, feito um pouco menor que os anjos, sem a direção, a unção de Deus, sem a consolação de Deus, ele via então a sua inferioridade e via a sua condição escravo como algo definitivo. Não há como lutar contra espíritos sem corpo, que são de uma linha muito superior, sabe? De uma estirpe superior. O que estamos vendo? Que o inimigo caiu e ele, como um querubim, tinha o poder de escravizar o homem por causa de Adão e Eva. Havia uma tranquilidade, mais ou menos aquela superioridade que havia em Faraó diante de todos os hebreus ali amassando barro. Ele mostrava uma aparente superioridade e invencibilidade, pois o império ali egípcio era um império muito forte e dominador. Por isso Deus enviou um homem simples, Moisés, com poderes, com a presença de Deus, com a graça de Deus, e ali Moisés andando com Deus, ele pôde sobrepujar, prevalecer com os milagres, com as pragas, até que aqueles demônios que estavam agindo por trás do império egípcio, aqueles demônios que eram cultuados como deuses, fossem envergonhados, expostos, e o império egípcio fosse a ruína. Como diz o Senhor: para isso te mantive, Faraó, para mostrar em ti o meu poder. Então nós vemos que o inimigo, ele tinha uma extrema superioridade a todos aqueles que não conheciam a Deus, não andavam com Deus. Agora, Davi andava com Deus, e Davi sabia que Deus havia já mostrado sua graça, seu favor, livrando ele do urso, do leão. Davi, que adorava a Deus, investia tempo na presença de Deus, Deus se revelava a ele. Então Davi tinha essa percepção: Deus está comigo, né? Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos crer que Deus existe e que Ele recompensa quando nós falamos com Ele. Aqui está realmente uma síntese importante: a percepção de que Deus existe, está conosco, que Ele é maior que tudo e que Ele se move quando nós falamos com Ele e nos livra. Então, essa submissão humana aqui a Golias foi quebrada por Davi, que via que Deus era maior que Golias. Então o homem separado de Deus, ele diz: o que eu faço agora?
Ele sempre está em desvantagem, ele sempre está no prejuízo, ele sempre está no vermelho. O homem caído sempre terá desafios maior do que a sua condição humana. Por quê? Porque nós lutamos contra espíritos sem corpo, que estão ali matando, roubando, destruindo. Por trás de todo o mal existe um espírito do mal. Tudo que está indo do mal é porque existe um espírito do mal que está fortalecendo aquele mal e atrapalhando a vida da pessoa desde a queda. Aqui está realmente uma pessoa, Davi, que ao andar com o Senhor, percebeu o Senhor com ele. Aí Davi diz assim: embora eu seja pequeno e moço, jovem, o Senhor é comigo e o Senhor pode me ajudar contra o gigante. Aqui está uma revelação que só Davi teve. Ninguém tinha, se escondia, fugia. Portanto, o bom combate da fé não existia, amados. É ali, a não ser um aqui, um ali, outro ali, que Deus derramava unção e se revelava essa pessoa. Aí o medo era substituído por ousadia, por fé, por coragem, por bom ânimo. O que nós estamos vendo, e a palavra de Deus diz em Hebreus 2,15, que todos foram sujeitos à vaidade, ao vácuo, ao vazio, à inutilidade, à fraqueza. Todos estão sujeitos a esse império das trevas, irmãos. Veja, essa é a herança, amados. O homem está sujeito, né? E ele está agora numa situação de escravidão, até que Jesus venha e ilumine os seus olhos. Enquanto ele está em trevas, o diabo está cegando e mostrando-se mais forte do que o homem. Mas quando a luz vem, ilumina e esclarece a pessoa, ela vê: sim, eu sou pequeno, mas Deus comigo me faz mais forte que o meu inimigo. Aí o que nós vemos em Efésios 22, que Deus sujeitou aos pés da igreja todo o principado e potestades. Então, aqueles que estavam sujeitos ao inimigo, né, estavam sujeitos a esse domínio, agora pode sujeitar. À medida que nós estamos sujeitos ao Senhor, que Ele vai renovando nossa mente, nos sujeitamos ao Senhor em consagração, meditação da palavra. Nós vamos nos humilhando e Deus vai nos limpando e vai nos restaurando e vai nos renovando e vai gerando a fé. À medida que nós nos sujeitamos a Deus, nós vemos que com Deus nós podemos sujeitar o inimigo. Isto é um processo, é gradativo, é mais e mais. Como diz Provérbios 4,18, a luz do justo vai brilhando mais e mais. E quando a luz aumenta muito, isso afugenta as trevas, elas fogem, porque a luz destrói a obra das trevas, diz em João 1,5. Então nós éramos totalmente incapazes de nos livrar deste domínio espiritual. Porque sendo humano, o espiritual invisível é de uma estirpe superior, mas agora a lei do Espírito de vida nos coloca acima de principados e potestades. Lucas 10, 19 e 20, o Senhor diz que nos daria domínio, poder, autoridade, exousia, o direito de usar o poder, né? Porque o diabo ele é ilegal, ele só age por causa do pecado que o homem não confessa, não cobre com sangue, pela ignorância, porque Jesus já pagou por todos os pecados. Aí o ser humano não se limpa, fica imundo, aí o espírito imundo tem legalidade, enquanto ele está imundo e não se arrepende, não ouve o evangelho. Então o homem está ali escravizado, mas quando o homem ele é iluminado, aí a luz de Cristo, que nós somos a luz do mundo, e o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, Provérbios 20, versículo 27, essa luz ela flui através de nós e desfaz as obras das trevas. Nós vemos claramente em Romanos capítulo 8, versículo 3, que o ser humano ele estava numa situação muito caótica desde Adão até Jesus morrer e ressuscitar. Diz aqui em Romanos 8,3 que a lei ela estava impossibilitada de salvar o homem. Por quê? Porque o homem na carne era o elo fraco, ele não conseguia cumprir a lei. Ele falhava por causa da queda, o homem não conseguia cumprir aqueles regulamentos para ser abençoado. Se ele cumprisse, ele seria abençoado, é o que eles pensavam, né? O homem era mais fraco do que a lei, então ele não cumpria, era amaldiçoado. Aí tinha que fazer sacrifício de animais no final do ano para Deus os perdoar, isso era provisório. Diz em Romanos capítulo 8, versículo 7, que a carne do homem, nem que ela queira, ela não pode fazer a vontade de Deus. Nem que ela queira. O máximo da carne é fraqueza, é boa vontade, mas não obediência perfeita. Então aqui em Romanos 8,3 que
estava enfermo pela carne. A carne do homem não conseguia cumprir. Mas agora o Senhor vem no nosso espírito, vivifica o nosso espírito e com a ajuda dele nós entramos no bom combate da fé. Ou seja, nós podemos prevalecer em nome de Jesus.